Meu irmão pegou um empréstimo no meu nome pelas minhas costas. Meus pais mandaram eu pagar e ficar quieto. Mas quando denunciei como fraude, vieram com ou você deixa isso pra lá ou tá fora da família. Minha resposta? Aproveitem o filho de ouro de vocês. Chega, cansei. Eu lembro exatamente o momento em que tudo desmoronou. Tava sentado no meu AP minúsculo, tomando meu primeiro café do sábado de manhã, curtindo aquela paz rara de não ter nenhuma obrigação no dia. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Seu pagamento está atrasado. Favor pagar 17.832 imediatamente para evitar penalidades. Franzi a testa na hora, o coração já disparando. Eu não tinha nenhum empréstimo. Nunca atrasei uma conta sequer. Pô, eu sou o tipo de pessoa que paga a fatura do cartão assim que faz uma compra. Tudo para não cair em dívida. Abri o e-mail e li de novo, com calma. Era de um banco que eu nem conhecia, referente a um empréstimo que eu nunca solicitei. Na hora pensei que era golpe, mas aí reparei nos detalhes. Meu nome, meu endereço, até meu CPF. Aquilo não era G, era real. Um arrepio gelado percorreu meu corpo enquanto eu discava o número da central de atendimento. A atendente foi educada, mas firme. Sim, o empréstimo foi feito no meu nome. Não, tinha que ser engano. Meu próprio irmão jamais faria isso. E então caiu a ficha. Flashback. Confia em mim, David. É uma chance única na vida. A voz do Mark estava cheia daquele entusiasmo inabalável de sempre, o mesmo que já tinha levado ele para dentro e para fora de mais negócios furados do que eu conseguia contar. Me encostei na cadeira, esfregando as têmporas. Mark, da última vez que você veio com esse papo de oportunidade única, eu perdi 10 mil reais. Até hoje não me recuperei daquela cagada. Aquilo foi diferente, ele rebateu. A startup tinha problemas, gestão ruim, mas isso aqui é diferente. Estamos falando de um assistente financeiro movido à inteligência artificial. Vai revolucionar o jeito que as pessoas investem. O mercado tá mudando e se a gente entrar logo... Suspirei. Quanto? Os olhos dele brilharam. Se cada um de nós colocar 25 mil, vamos ser investidores fundadores. Ou seja, quando a empresa abrir capital, levantei a mão. Não, nem pensar. Não vou entrar nessa de novo, Mark. A empolgação dele diminuiu, mas só por um instante. Tá bom, tá bom. E se você não investir diretamente? Só me ajudar a conseguir um empréstimo rapidinho, só pra eu botar o pé na porta. Lancei um olhar afiado. Como assim? Conseguir um empréstimo? Ele se remexeu, tentando bancar o casual. Só um documentozinho, uma procuração geral. Assim eu consigo fazer algumas movimentações financeiras no seu nome. Só pra esse investimento. Nada mais. Você sabe que eu nunca faria nada pra te ferrar. Fiquei na dúvida. Mark era imprudente, sim, mas eu nunca achei que ele fosse mau caráter. Era meu irmão, tinha sonhos grandes e eu já tinha visto como ele se esforçava para realizá-los. É a última vez, falei com firmeza pegando a caneta. Se isso der errado, acabou. Nada de novos investimentos nem esqueminhas. Quer dinheiro? Vai trabalhar como todo mundo. Mark sorriu e deu um tapinha no meu ombro. Você não vai se arrepender, mano. A gente vai ficar milionário. Ficamos com exatamente R$0. A startup faliu em menos de 6 meses. Os fundadores sumiram e o Mark ficou desesperado, atolado em dívida. Ele implorou por mais tempo, jurando que ia resolver. Eu disse que não, que estava farto de bancar os sonhos dele, que era hora de crescer e encarar a realidade. Foi a última vez que falamos disso, ou pelo menos eu achava. Presente. Fiquei encarando o e-mail no celular, o estômago revirando. A tal da procuração. Foi assim que ele conseguiu. Foi assim que ele pegou um empréstimo no meu nome sem eu saber. Ele ainda tinha acesso e usou. Meu celular tocou. Era a mãe. Atendi, com a voz dura. Você sabia disso? Ela suspirou. O Mark me contou tudo, David. Escuta, ele pegou um empréstimo no meu nome, mãe. Isso é crime. O Mark estava num momento difícil. Ela falou rápido. Achou que conseguiria pagar antes que você percebesse. Soltei uma risada amarga. Ah, ótimo. Então tá tudo bem. Sem problemas. Ele roubou minha identidade, mas como a intenção era pagar depois, é só deixar pra lá, né? David, abaixa a voz. Ela sussurrou. A gente não precisa transformar isso em algo maior do que é. Mãe, isso já é grande. Eu posso prestar queixa. Ela soltou o ar com força. Você não vai fazer isso, David. Cerrei o maxilar. Por que não? Porque se você fizer, vai destruir a vida dele. Vai manchar a reputação da nossa família. Aí estava. O verdadeiro motivo. É só dinheiro. Ela insistiu. Você tem um bom emprego. Pode pagar. O Mark não tem. Senti algo dentro de mim se quebrar. Deixa eu ver se entendi direito. O Mark comete fraude e ao invés de vocês ficarem bravos com ele, ficam bravos comigo por eu não querer engolir calado.
Você não precisa dramatizar. Dramatizar? Mãe, isso é crime! Houve uma pausa. Depois ela falou num sussurro venenoso. Você vai pagar esse empréstimo e vai ficar calado. É isso que um bom filho faria. Desliguei sem responder. Fiquei ali, parado, olhando para o celular, a mente a mil. Minha própria mãe tinha acabado de me mandar pagar um empréstimo fraudulento e fingir que nada aconteceu. Só porque é o que um bom filho faria. Eu devia ter previsto isso. O Mark sempre foi inconsequente, sempre correndo atrás do próximo golpe de sorte, sempre prometendo que dessa vez era diferente. E toda vez que dava errado, alguém, normalmente eu, acabava limpando a bagunça. Dessa vez não. Peguei minha jaqueta e minhas chaves e fui direto para a casa dos meus pais. Assim que entrei, senti o clima pesado. Minha mãe estava na cozinha, de braços cruzados, boca apertada. Meu pai sentado na poltrona, folheando o jornal como se nada estivesse acontecendo. E o Mark, sentado no sofá, celular numa mão, cerveja na outra, com cara de tédio. David, escuta, começou minha mãe, mas levantei a mão. Cadê o dinheiro? Perguntei direto pro Mark, encarando ele. Ele piscou e depois deu aquele sorrisinho irritante, como se fosse só um probleminha. Que dinheiro? O empréstimo. Aquele que você fez no meu nome. Onde tá? Ele bufou. Relaxa, cara. Não é como se eu tivesse torrado tudo num cassino. Cerrei os punhos. Então onde tá? Mark deu de ombros. Foi pra um investimento. Igual da outra vez. Você sabe como é. Sei, Mark. Sei exatamente como não funciona. Porque toda vez você perde tudo. Então fala. Cadê meu dinheiro? Ele se recostou no sofá e tomou mais um gole da cerveja. Relaxa, David. Só preciso de mais um tempinho. O negócio ainda tá rolando. Você mentiu, Mark. Falei, rindo de nervoso. Você me roubou e quer que eu seja paciente? Não é como se você estivesse passando necessidade. Ele murmurou. Aí me subiu o sangue. Né? Você acha que só porque eu trabalho duro, porque tenho um emprego estável, eu sou obrigado a aceitar isso? Que é minha responsabilidade corrigir seus erros? David, abaixa a voz, meu pai falou, finalmente largando o jornal. Não precisa fazer escândalo. Me virei pra ele sem acreditar. Escândalo? Você acha que eu tô fazendo escândalo, pai? Tá ouvindo o que vocês estão dizendo? Vocês estão protegendo um golpista só porque ele é filho de vocês. Eu também sou filho de vocês. O Mark só cometeu um erro, disse minha mãe, com aquela calma forçada na voz. Não vale a pena destruir a família por causa disso. Soltei uma risada vazia. Destruir a família? Essa é boa. O Mark destruiu essa família faz anos, mas vocês continuam fingindo que ele é só um gênio incompreendido. Meu irmão bufou. Você sempre foi tão exagerado. Aquilo foi a gota d'água. Quer saber? Falei com uma calma que me assustou. Resolve isso você mesmo. Mark piscou. O quê? Você me ouviu. Essa dívida é sua. Não é minha. Não é da mamãe. Nem do papai. É sua. E você vai pagar. Ou então vai arcar com as consequências. Minha mãe ficou tensa. David, por favor. Me virei para ela. Não. Você teve a chance de fazer a coisa certa e escolheu ele. Então agora, eu escolho a mim. Mark se endireitou no sofá, o sorrisinho finalmente sumindo. Peraí. Do que você tá falando? Me aproximei. Tô dizendo que não vou pagar esse empréstimo. Segunda-feira de manhã vou ligar pro banco e denunciar como fraude. Você que se explique com eles. O rosto dele empalideceu. David, não faz isso, cara. Você não quer fazer isso. Na verdade, peguei minhas chaves. Quero sim, muito. E saí, batendo a porta com força. Quase não consegui dormir naquela noite sem quebrar alguma coisa. Minha cabeça não parava de repassar aquela conversa, o jeito que meus pais defenderam ele, como se fosse um coitado indefeso, a cara de pau deles. Mas nada me preparou para o que veio depois. Na manhã seguinte, fui direto pro apartamento do Mark. Não ia ficar esperando, eu queria respostas. Quando ele abriu a porta, tava relaxado demais para alguém que tinha acabado de cometer fraude. De moletom, tomando café, celular numa mão. E aí, David? Disse ele com aquele sorrisinho cínico. Acordou cedo. Empurrei a porta e entrei sem pedir. A gente precisa conversar. Ele suspirou, teatral, e fechou a porta. Deixa eu adivinhar. Sobre o empréstimo. Cerrei o maxilar. Acertou. Sobre o empréstimo que você fez no meu nome. Você roubou de mim, Mark. Pegou um dinheiro no meu nome e gastou. Agora vai resolver isso. Ele bufou, como se já tivesse cansado da conversa. Ah, qual é? Não é tão grave assim. Dei um passo à frente. Não é grave? Você me enfiou numa dívida sem minha permissão. Já entrei em contato com o banco. Eles estão investigando. Foi aí que aconteceu. O Mark não se desesperou, não gaguejou, nem tentou se justificar. Simplesmente se encostou no balcão da cozinha e sorriu. Deixa eles investigarem.
disse ele tomando um gole do café. Franzi a testa. Do que você tá falando? Ele sorriu de novo e balançou a cabeça, como se eu fosse burro. David, você me deu a procuração, lembra? Congelei. Mark percebeu minha reação e deu risada. Ah, agora lembrou, né? Ha. Você assinou um documento me dando autoridade legal para fazer transações financeiras em seu nome. Tecnicamente, eu não fiz nada de errado. Meu estômago virou pedra. Você abusou dessa autoridade, Mark. Ele deu de ombros. Chame como quiser. O fato é que eu tinha permissão legal para pegar aquele empréstimo. Então vai lá, denuncia. Vê até onde isso te leva. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Você tá falando sério? Perguntei, com a voz fria como gelo. Ele deu aquele maldito sorrisinho. Olha, eu pretendia pagar. Não é culpa minha se o investimento não deu certo. Mal conseguia respirar. Então é isso? Você vai simplesmente virar as costas e me deixar com a dívida? Ele abriu os braços. Que dívida? Você que fez o empréstimo. Pro banco, a responsabilidade é sua. A arrogância, a prepotência, o total desprezo. Fiquei só encarando ele por alguns segundos e foi como se uma ficha enorme caísse. O Mark não era só um fracasso. Ele contava com os outros para limpar a sujeira que fazia. E agora, contava comigo de novo. Mas dessa vez, não. Dei um passo para trás, respirando fundo, me forçando a manter o controle. Você realmente acha que é intocável, né? Ele sorriu. Eu sei que sou. Assenti devagar. Veremos. E saí dali. Porque se o Mark achava que eu ia me render, ele tinha outra coisa vindo por aí. Voltei para casa dirigindo com tanta força no volante que meus dedos ficaram brancos. O Mark tinha acabado de confessar tudo, e mesmo assim, não demonstrava medo, nem arrependimento. Ele realmente acreditava que tinha vencido. Mas ele cometeu um erro. Subestimou o quanto eu estava farto dele. Assim que cheguei, peguei todos os meus documentos. E-mails antigos, a procuração original, cada mensagem que ele me mandou sobre aquele investimento furado. Comecei a pesquisar casos de fraude, estudar brechas legais, fazer uma lista com todas as formas possíveis de responsabilizar ele. Isso não ia ser como das outras vezes. Dessa vez, o Mark ia aprender. Na noite seguinte, veio a ligação inevitável. Minha mãe, David. Ela suspirou assim que atendi, já com aquele tom cansado. A gente precisa conversar. A gente? Mesmo? Perguntei, mantendo a voz neutra. Sim, ela retrucou irritada. Vem pra casa. Agora. Eu podia ter dito não. Podia ter desligado na hora. Mas eu queria essa conversa. Queria olhar todos eles nos olhos e dizer exatamente o que estava por vir. Entrei na casa e foi como entrar num tipo de intervenção. Minha mãe sentada na mesa de jantar. Meu pai do lado. Braços cruzados. E o Mark, claro, esparramado no sofá como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. O jantar tá quase pronto, disse minha mãe, com um tom forçadamente casual. Não sentei. Não tô aqui pra comer. Ela apertou os lábios. David, você tá fazendo isso virar algo muito maior do que é. Dei uma risada seca. Eu tô fazendo isso virar algo maior? O Mark me roubou, mãe. David, não é tanto dinheiro assim. Meu pai interrompeu, abanando a mão. Vamos parar com o drama por causa de uma besteira. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Besteira? Tá de brincadeira, né? Minha mãe bufou teatralmente. Olha, a gente conversou com o Mark. Ele vai te pagar de volta. Eventualmente, murmurou o Mark, debochado. Lancei um olhar fulminante para ele antes de me virar para os dois de novo. Não, ele não vai. E vocês sabem disso. David, meu pai disse, apertando o topo do nariz como se tivesse dor de cabeça. A gente cobre a dívida, paga o empréstimo, e você deixa isso pra lá. Cerrei o maxilar. Vocês estão mesmo dispostos a livrar a cara dele de novo? Minha mãe se inclinou na mesa, com a voz mais doce, achando que ainda podia me manipular. Filho, deixa pra lá. Família perdoa. Balancei a cabeça. Família não faz o que ele fez. Ah, vamos lá, disse meu pai. Não é como se ele tivesse te assaltado. Assaltou sim, interrompi frio. Mark revirou os olhos, recostando na cadeira. Pelo amor de Deus, você é muito dramático. Me virei pra ele, me aproximando. Você acha que isso aqui é um jogo, né? Acha que pode usar as pessoas e sair ileso? Relaxa, cara, ele disse com um sorrisinho. Você não pode fazer nada. Eu tinha autorização legal. Pro banco, o empréstimo é seu. Então vai, chama a polícia, me processa, faz o que quiser. Não vai dar em nada. Me inclinei um pouco, só o suficiente para ele ver a fúria nos meus olhos. Fica vendo. O sorriso dele vacilou pela primeira vez. Me virei para os meus pais. E se vocês acham que dessa vez eu vou ser o bom filho que conserta tudo, estão muito enganados. David, minha mãe tentou advertir. Não, cortei. Chega, eu deixei ele se safar por anos. Deixei vocês dois passarem pano.
Deixei vocês me fazerem sentir culpado e resolverem as merdas dele. Mas dessa vez ele passou dos limites. Meu pai suspirou. Então o quê? Vai arruinar a vida do seu próprio irmão? Olhei direto nos olhos dele. Não, ele arruinou a própria vida. Você tá blefando. Eu sorri. Você vai descobrir em breve. E saí, batendo a porta atrás de mim, porque minha decisão já estava tomada. Eu ia denunciá-lo. Na manhã seguinte, eu estava sentado diante de um advogado chamado Richard Hayes. Devia ter uns 40 e poucos anos. Olhar afiado, postura séria, sem paciência para enrolação. Depois de ouvir tudo o que eu contei, ele se recostou na cadeira, juntando as pontas dos dedos. Você tem um caso sólido, disse ele. Seu irmão pode até ter tido a procuração, mas o modo como usou, pegando empréstimos pessoais sem seu consentimento direto, pode sim ser considerado abuso financeiro. Se a gente pressionar o suficiente, pode até configurar como fraude. Soltei o ar devagar, tentando absorver a gravidade daquilo. E agora? O que acontece? Vou começar redigindo uma queixa formal para o banco, informando que você está contestando a dívida e alegando o uso fraudulento da procuração. Se o banco ficar do seu lado, eles vão registrar como crime. Se não, a gente leva o caso direto para a polícia. Assenti. Pode fazer. Richard me analisou por um momento. Você está preparado para isso? Depois que a gente der entrada, não tem mais volta. Se a denúncia for aceita, seu irmão pode enfrentar sérios problemas legais. Cerrei o maxilar. Ótimo. Na tarde seguinte, o caos começou. Primeiro foi minha mãe. Ela ligou 6 vezes até eu finalmente atender. Oh, David! Ela gritou antes mesmo de eu dizer alô. O que você fez? Mantive a calma. Registrei um boletim de ocorrência de fraude, já que o Mark me roubou. Ele não te roubou! Ela berrou. Você deu permissão para ele. Suspirei. Dei permissão para ele agir no meu interesse, não para pegar empréstimo e torrar o dinheiro em mais um plano furado para ficar rico. Ele ia te pagar de volta. Soltei uma risada amarga. Ah, é? Com que dinheiro? Silêncio. Então ela tentou outro caminho. David, por favor, pensa no que isso pode fazer com ele. Se o banco ficar contra, eles podem chamar a polícia. Isso pode acabar com o futuro dele. Senti uma raiva fria, distante, tomando conta de mim. Mãe, quem acabou com o próprio futuro foi ele, não eu. Cansei de salvá-lo. Desliguei. O próximo a aparecer foi meu pai. Bateu na minha porta como se fosse polícia cumprindo mandado. Pensei em ignorar, mas acabei deixando ele entrar. Foi direto ao ponto. Filho, isso é um erro. Cruzei os braços. Não, pai. O erro foi deixar o Mark fazer esse tipo de coisa impune por anos. Ele suspirou. O banco ligou para o seu irmão. Congelaram o empréstimo enquanto investigam. Ótimo. Você precisa desistir disso, disse ele, num tom sério e baixo. Se não parar agora, isso vai piorar. Pode virar um processo criminal completo. Ótimo. Repeti. Ele exalou com força, apertando a ponte do nariz. David, você tá sendo teimoso. O Mark não é uma má pessoa. Bati com força na mesa, fazendo ele se assustar. Chega! Minha voz saiu gelada. Para de inventar desculpas pra ele. Ele é um golpista, e eu vou garantir que ele enfrente as consequências. Meu pai me lançou um olhar duro. Você vai mesmo seguir com isso? Vai destruir a família por causa de dinheiro? Soltei uma risada amarga. Não, pai. Quem destruiu essa família foi o Mark, quando decidiu me ferrar e ainda não sentir um pingo de culpa por isso. Meu pai suspirou, massageando as têmporas. Tá bom, a gente paga o empréstimo. Só larga isso antes que piore. Balancei a cabeça. Não, se vocês pagarem, ele se livra de novo. Vai fazer isso com outra pessoa. Talvez com vocês. Ele fechou a boca, sem saber o que responder. Me aproximei. Isso não é sobre dinheiro. É sobre ele aprender que não pode continuar assim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A expressão dele então endureceu. Se você levar isso até o fim, disse ele lentamente, não vai perder só o Mark. Vai perder a gente também. Segurei o olhar. Então que seja. Pela primeira vez na vida vi algo quebrar no olhar dele. Como se ele nunca tivesse considerado que eu realmente pudesse virar as costas para todos eles. Pode sair, falei em voz baixa. Ele hesitou por um instante, depois virou as costas e foi embora sem dizer mais nada. Naquela noite, recebi uma mensagem do Mark. Você realmente acha que venceu? Isso ainda não acabou. Fiquei encarando a tela com o maxilar travado. Não, ainda não tinha acabado, mas logo estaria. Porque eu não ia mais jogar esse jogo. Os dias seguintes foram um pandemônio. Meu celular não parava de tocar. Ligações da minha mãe, do meu pai, até de uns parentes distantes que magicamente passaram a se importar agora que a coisa ficou séria. Ignorei quase todos. Então chegou a carta oficial. O banco havia encerrado a investigação preliminar. Concluíram que o Mark abusou da procuração para obter vantagens financeiras pessoais.
O empréstimo foi congelado enquanto o caso era encaminhado às autoridades. Fiquei em silêncio por um bom tempo, só encarando a carta. Aconteceu. O Mark finalmente ia enfrentar as consequências. E da próxima vez que ouvi falar dele, não foi por mensagem. Foi por uma batida forte na minha porta. Abri, e ele estava lá, ofegante, com os olhos arregalados, mas diferente, sem o ar arrogante. Agora, ele parecia desesperado. Você acha que venceu? Cuspiu assim que botei o pé pra fora. Acha que é melhor do que eu? Cruzei os braços. Não acho que sou melhor que você, Mark. Só sei que não sou um criminoso. Ele deu uma risada amarga. Você tá acabando com a minha vida por causa de um trocado. Cerrei os olhos. Você me roubou. Mentiu pra mim. E nem se sente mal por isso. Eu ia te pagar, ele gritou. Você não precisava levar tudo tão longe. Você não ia me pagar, Mark. Falei, com a voz firme. Você ia continuar enrolando, inventando desculpa e esperando que eu resolvesse tudo pra você. Como sempre. Ele cerrou os punhos. A mamãe e o papai estão furiosos com você. Disseram que se você não parar com isso, tá fora da família. Respirei fundo. Então, acho que tô fora da família. A boca dele se abriu, depois fechou. Ele parecia genuinamente abalado, como se essa ideia nunca tivesse passado pela cabeça dele. Você tá falando sério? Perguntou com a voz mais baixa. Completamente. O rosto dele se contorceu de raiva. Você é um babaca? Sabia disso? Inclinei a cabeça. Você me roubou. E eu sou o egoísta? Mark fez cara feia, deu um passo à frente. Você ainda vai se arrepender disso. Sorri, frio. Não, Mark. Quem vai se arrepender é você. E fechei a porta na cara dele. Uma semana depois veio a verdadeira queda. Mark foi oficialmente colocado sob investigação por fraude financeira. As contas bancárias foram congeladas. O crédito dele, arruinado. O empréstimo, agora considerado fraudulento, foi retirado do meu nome. Mas ele não sumiu. Agora era a responsabilidade total do Mark. Meus pais ligaram uma última vez. David, a voz da minha mãe estava fraca, trêmula. Por favor, ele tá enfrentando acusações de verdade. Podem prender ele. Fiquei em silêncio. Ajuda seu irmão, ela implorou. A gente é família. Respirei fundo. Não, mãe. Você fez sua escolha. Escolheu ele. Agora viva com isso. Silêncio. Depois, em um sussurro pequeno e quebrado, ela perguntou. Então é isso? É isso. Desliguei. Mark aceitou um acordo judicial, escapou da prisão, mas ficou atolado em dívidas e com o nome sujo para sempre. Nunca mais falou comigo. Meus pais tentaram no começo, mas quando perceberam que eu não ia ceder, que não ia voltar atrás, pararam de ligar. Deveria ter doído. Não doeu, porque pela primeira vez na vida, eu estava livre e não olharia para trás.